Vamos para a palavra? Porque hoje eu prego até às 11 da noite. Preach presto? Quero ver vocês não levantar. I will preach, my friend. Você está preparado para o que Deus quer falar aqui? Feche seus olhos por alguns instantes. Pai, nós queremos te dar glórias. Nós queremos te dar honra. Tu és digno de toda adoração. Fala conosco nessa noite. Nós somos dependentes da tua presença. Nós somos dependentes do teu Espírito. Queremos sair daqui, ó Pai, cheios da tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. Fala quem está do seu lado, é hoje. Hoje eu quero pregar. O tema de hoje é: você precisa entender. You need understand. Can you understand me? Segura. Muitas das provações que muitos de nós estamos enfrentando é porque nós não entendemos o que Deus quer que nós façamos. E não se iluda, você vai continuar Quando começa a gaguejar é porque está entrando profético, amém? Uau! Você precisa entender o que Deus quer fazer com você nesse tempo. A falta de entendimento, a falta de clareza nos traz retrocesso, mas mais do que isso, nos atrasa com o plano perfeito de Deus. E o que Deus faz conosco para que nós possamos entender? Ele nos coloca em uma situação que vai gerar o quê? Entendimento. Aquela famosa frase que muitos dizem: você quer que Deus desenha para você entender que você nasceu para viver uma vida de adoração? Você quer que Deus desenhe para você entender que você não serve para o pecado? Você quer que Deus desenhe para você entender que a tua casa é blindada no sangue do Cordeiro? Você precisa que Deus desenhe para você entender que Ele tem projeto para a tua vida aqui na América. O que precisa Deus fazer? Você quer que desça um anjo, querubim, serafim, com 7 asas e um panfleto escrito assim: você precisa voltar para a presença? Uma pessoa que teve dificuldade, muitas vezes a gente enaltece, mas se você for pegar no fundo do fundo, teve dificuldade para entender na totalidade o que Deus queria fazer com ele. É um personagem bíblico que tem muito a ver comigo. Quem que você acha que é? Quem? Pedro? Por que Pedro, gente? Quem? Eu estou preocupado com a minha reputação, viu, gente? Eu repreendo toda risada estranha. Rio parecendo aqueles meninos descendo nos morrão com bicicleta, assim, ó, derrapando. Diga comigo: Moisés. Moisés era gago. Entenda isso, olha aqui. A história de Moisés me marca, respeita a minha gagueira. Moisés tinha um chamado, sim ou não? Moisés tinha chamado, passado e promessa. Mas entre um chamado e uma promessa havia um caminho de revelações. Não ignore que você vai chegar à promessa, mas não. Isso, irmão, é uma verdade. A promessa já está na palma da tua mão. Mas entre o acesso da promessa e o início, tem um caminho, tem um deserto para você passar entre ele. Você está comigo aqui em nome de Jesus? E nesse caminho, Moisés, ele acabou tropeçando em perguntas que demonstravam que ele não tinha, na realidade, entendido a totalidade do projeto de Deus para a vida. Na verdade, as perguntas de Moisés revelavam que ele não entendia bem também quem era o Deus que tinha chamado ele para aquele tempo. E essa verdade, perguntas como essas, a gente continua fazendo para Deus nos tempos de hoje. Como, por exemplo, a pergunta de Moisés dizendo: Senhor, quem sou eu para fazer isso? Senhor, por que comigo?
É só lá no Brasil que a gente faz essas perguntas. Aqui a gente não pergunta isso para Deus. Você já fez essa pergunta para Deus? Por que comigo? Por que eu? Quem sou eu? Who I am? Se você não sabe o que significa isso, é quem sou eu. E ele me pergunta assim: e se não crerem? E é baseado nisso, eu vejo algumas coisas. O problema não era Faraó. O problema era a visão limitada de Moisés. O problema não são os problemas que você enfrenta. O problema é a sua visão limitada diante daquilo que Deus vai fazer na tua história. Você está comigo aqui no nome de Jesus? O problema era a visão limitada que Moisés tinha a respeito dele mesmo, do processo e até do próprio Deus. Muitas vezes Deus quer tirar as escamas dos nossos olhos para que a gente enxergue na totalidade o que Deus vai fazer no nosso meio. Você não está vendo, mas existem anjos de Deus aqui guardando você. Você não está vendo, você não viu isso, mas existiam anjos de Deus guardando você quando você acordou pela manhã, quando você pegou o teu carro. Ei, deixa eu te dizer algo. Limpe a tua ótica no dia de hoje para você entender que maior é o que está em você do que as limitações mundanas que tem feito você chorar. Primeira coisa que Moisés não entendeu. Posso começar a pregação de hoje? Diga assim: Moisés não entendeu que Deus usa o improvável. Deus não está precisando de pessoas prontas. Deus usa quem todo mundo está dizendo assim, não tem jeito. Deus vai lá e usa e fala assim: eu uso porque eu uso quem eu quero. Deixa eu te falar algo no nome de Jesus. Você que está esperando estar pronto para fazer o que Deus está te chamando para fazer, não espere, porque Deus vai trabalhar naquilo que você está dizendo. Eu não sou capaz. Deus está dizendo: olha, olha, eu não espero você estar pronto, eu te capacito no processo. Deus está dizendo para você, sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa no nome de Jesus. Moisés achava que ele precisava estar forte, influente, eloquente, mas Deus só precisava de alguém disponível. Então, quando Deus chama Moisés, ele tenta convencer Deus que ele não está pronto para a chamada. Ele fala assim: Deus, logo eu. Nesse exato momento, ele fala com Deus: Deus, eu não sou ninguém. Mas posso te contar um segredo? Ninguém conhece mais sobre você do que o Deus que te criou. Deus sabe a sua debilitação. E eu tenho uma boa notícia para você. Se Satanás tem tentado colocar no teu ouvido que você não é capaz, que você não vai ter jeito, deixa eu te falar. Deus já te viu lá no teu futuro. Ele já viu que você conquistou o que Ele tinha para a tua história. O que eu preciso que você aprenda nessa noite é: Deus não te chamou para ter resposta para Ele. Deus te chama nessa noite para ser dependente dEle. Come on, somebody, eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Uma das maiores crises, quando eu não comecei a gaguejar desde criança, você acredita nisso? Eu comecei depois de velho. E toda vez que eu ia pregar, eu começava a orar em língua estranha assim. E eu falava: Deus, trem mais estranho. Até um dia um cara chega na mim e fala assim: pastor, sabe o que me fez ficar na sua igreja? É que você é diferentão. Você é meio esquisito. Você gagueja, mas Deus te usa. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa criar outro pastor Diego, porque já existe um pastor Diego. Mas Deus não precisa criar outro Márcio. Deus não precisa criar outro você. Deus não precisa criar outra Ludmila, porque já existe uma Ludmila. Deus te criou com particularidades que serão usadas no reino. Deus não precisa levantar outro Moisés, porque já existiu outro Moisés. Deus te criou do jeito certo, e a tua particularidade vai ser usada por Deus para impactar a América, para impactar a sua casa, a sua família. Você pode aplaudir o Senhor no nome de Jesus por isso. Deus usa os improváveis, porque os prováveis acham que não precisam de Deus. Muitas vezes Deus rebaixa essas pessoas que acham que são autossuficientes. Deixa eu falar uma coisa, mas convenhamos, quando o pastor André ligou para mim e falou assim: você vai pastorear Deerfield,
Irmãos, eu entrava no meu carrinho, no meu ninho. Quem já teve um ninho no Brasil? Deus te livrou de tantas coisas. Eu colocava gasolina 10 a 10. Acabava, eu sentia que o carro estava dando aquela engasgada pentecostal. Eu passava no posto orando em línguas. Eu ficava ouvindo o pastor André Fernandes: tem algum incendiário aí? Até um dia o pastor André falou assim: você vai para Miami, você vai para Deerfield. O pastor André Fernandes saiu, eu preciso de um pastor lá. Eu vejo que você é uma pessoa que vai dar certo lá. Eu falava assim: Deus, eu não tenho capacidade para isso. E eu só escutei uma voz: eu já te escolhi, vai dar certo, vai crescer. É um novo tempo sobre a tua casa, um novo tempo sobre a tua família. E o que eu estou experimentando agora, deixa eu falar uma coisa, irmão, no nome de Jesus. Muitas pessoas não vão botar fé no que Deus vai fazer através da tua vida. E você só precisa de uma coisa: você só precisa do aval de quem te chamou. E se Deus te trouxe para um novo tempo, e a validação dele é tudo que você precisa. Mesmo que as pessoas estejam negando, não importa. Não espera, irmão, pelo amor de Deus, ser perfeito para obedecer. Se você é improvável, tem improvável aqui nessa noite? Então você já é perfeito para o plano de Deus. Tem coisa que Deus capricha no caminho. Não é antes. Eu sinto de fluir algumas coisas aqui, eu não vou calar minha boca. Eu quero dizer para você: Deus está despertando pessoas que estão paradas no chamado. E Deus está dizendo assim para você: chegou o tempo de você se movimentar. Chegou um tempo do novo de Deus sobre a tua vida. Vai sem estar preparado mesmo. Deus vai te usar, Deus vai te capacitar. Se Deus te chamou, isso é tudo que você precisa. Levanta e anda. Eu profetizo movimento sobre o teu chamado. Eu profetizo movimento sobre a tua vida espiritual. Só começa, meu filho. Só começa, que Deus garante. Quando você diz assim: quem sou eu? Deus responde o que respondeu para Moisés: eu sou. Porque na verdade não é sobre quem você é, mas é quem habita em ti. Tem porta que não abre pela tua presença, tem porta que vai abrir pela presença de quem habita em você. Tem coisa que não vai acontecer não é porque você é bom, porque você não é bom, eu não sou bom. Tem coisa que vai acontecer porque existe uma multidão de anjos na nossa frente com espada de fogo, dizendo: vai abrir essa porta, vai acontecer um milagre. Irmão, nós assumimos esse prédio, era algo improvável. Deus proveu o recurso financeiro, não é porque eu sou bom. Deus fez porque Ele tem planos para o sul da Flórida. E Deus vai continuar fazendo na tua vida. Pastor, eu não vejo nenhuma alternativa para o meu documento sair. Vai sair, não é porque você é bom, é porque se Deus tem projeto para a tua vida aqui, não tem diabo que se levante contra a tua vida, contra a tua família. Eu libero no nome de Jesus. Quem crê e foi inteligente vai pegar. Vai acontecer, queira o diabo ou não. Eu não sei porque eu vou falar isso, mas você vai bater na mão de quem está do seu lado e vai falar assim: Deus vai prover. Quando nós não entendemos o que Deus quer fazer, Moisés não entendeu que o passado não cancela o propósito. Não se escandalize. Moisés assassina um egípcio. E ele sai fugitivo de lá. Talvez você está escondendo os seus BO do passado para o povo, mas Deus sabe de tudo. Tem coisa que eu já fiz no meu passado que eu tenho vergonha, mas já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa: o fato de você ter passado por uma luta no passado, o fato de você ter feito um pecado cabeludo, não tira o fato que Deus vai te usar para algo novo. Se arrependa desse passado e comece a entender na totalidade do Espírito. Porque que o diabo faz? Ele começa a colocar peso nas nossas costas. Você não é digno, você não é digno porque lá no passado, em 1992, você fez isso, você fez aquilo. Mas sabe o que o Senhor estava mostrando para Moisés? Ele estava dizendo assim para Moisés: Moisés, não importa a multidão de pecados do passado, eu tenho algo grandioso para fazer no presente. Porque o assassinato que fez ele fugir foi um erro, sim ou não?
Estou preocupado com vocês hoje, viu, gente? Foi um erro, sim ou não? Os pastores me ajudam a pregar aqui hoje, vai ser muito bom. Eu vou fazer o mesmo quando vocês estiverem pregando. Foi pecado ou não foi? Foi um erro, sim ou não? Mas Deus não joga ninguém fora pelo fato de ter falhado no passado. O homem joga, o homem julga, o homem não dá mais oportunidade. Mas o Deus que eu conheço é um Deus que lança o nosso pecado no mar do esquecimento e diz assim: pode estar todo mundo julgando, mas eu estou dizendo para você, levanta e anda, cria vergonha na cara. O pecado tem que ser um acidente na tua vida, mas agora em diante eu tenho algo novo para você. Todas as acusações de Satanás caem por terra, porque eu vou te usar para libertar o povo de onde você fez algo errado. Moisés pensou que por causa de um erro ele tinha enterrado o chamado junto. Mas Deus estava fazendo um processo, mesmo que ele não estava vendo. Irmão, posso te contar uma coisa? O teu passado pode até envergonhar você, mas é testemunho nas mãos de Deus para usar você, para curar vidas que vão passar pela mesma dificuldade. Quem teve problemas e foi envergonhado no casamento, gera feridas, e as feridas cicatrizam e geram propriedade para você curar quem passou por crise no casamento. Se você tinha problema com pornografia, Deus vai usar essa ferida, vai sarar essa ferida para você falar assim: olha, eu já tive problema com isso, mas eu passei por isso e Deus fez isso na minha vida. Não se envergonhe por causa dos erros do passado. Ah, pastor, vamos pensar num pecado mais cabeludo aqui. Ah, eu torcia pro Cruzeiro. Se arrependa. Flamengo, pior ainda. Deixa eu te falar, quando o diabo vier atacar na tua cara o teu pecado cabeludo, lembra ele. Quando o diabo vier te lembrar do teu passado, lembra ele onde é o futuro dele, que é no lago de chamas, porque você será salvo. A Bíblia diz que se você se arrepende, confessa, você alcança misericórdia. Confessa, se arrepende, alcança misericórdia. A salvação não é por mérito. Mas eu não quero que enaltecer a cultura do pequei e tudo bem, não é isso. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. A caminhada cristã foi feita para termos vergonha na cara. Porque o meu pecado ele é muito pequeno diante de um Jesus que entregou a vida para me purificar. O tempo aqui é muito pouco diante do tempo que Deus já reservou em um lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: quem está sentindo calor nesse tempo, sul da Flórida está quente, imagina no inferno. Não é para você, irmão. Você está comigo aqui no nome de Jesus? No 3 você vai gritar: eu preciso entender. 1, 2, 3. Deus nunca vai ficar julgando na tua cara o teu passado. Ele vai ressignificar o teu passado para ser bênção e abençoar pessoas. Moisés não entendeu. Moisés não entendeu que o fogo, meu Deus, o gaguejando está lendo. Moisés não entendeu quando ele viu a sarça ardendo. E ali estava acontecendo algo muito forte. Deus aparece em algo simples, uma sarça, para mostrar que o extraordinário se esconde no ordinário. Sabe o que muitas vezes a gente não entende? É que Deus manifesta o teu maior alto nível de avivamento nas coisas simples. Esses dias uma família precisou de ajuda. Eu não cheguei lá assim. Eu cheguei lá: bom dia. Simples. E fui resposta de Deus para aquela família. Porque o mais alto nível a gente confunde em achar que o que é extraordinário é o pentecostal, é o avivamento verdadeiro. E o que é, irmão, deixa eu falar uma coisa: o tão pentecostal e avivado que você é, sabe como é? Tendo jeito de falar com a tua esposa, sabendo tratar os seus filhos, sendo um bom marido em casa. Esse é o mais alto nível de avivado que você é. Quer ser um crente avivado? Tem ninguém não quer ser avivado não, né? Para de mentir. Para de enganar.
de tratar a sua esposa como um lixo. Pare de dar mau exemplo. O Senhor se manifesta numa sarça que tinha fogo, mas só ardia. Existe uma diferença de um incêndio e de algo que arde. Você sabe a diferença? Um incêndio não tem controle. É por isso que o fogo de Deus não sai por aí. Posso te falar uma coisa? Pode até dar mal para mim, mas você nunca vai me ver rodando igual Beyblade aqui, assim, ó. Não é meu padrão. Porque eu não creio no fogo de Deus desorganizado, que faz a pessoa perder o sentido, sai batendo no povo. Não. O fogo de Deus, ele arde. E o que é o fogo de Deus que arde? Você pegar uma vela e você vai... Lamparina. Quem já viu lamparina? A turma da antiga aqui no nome de Jesus. Não tem problema, amém? Quem já viu lamparina? 50, 60, 80... Brincadeira. Arde. Fogo que queima não tem propósito, é por isso que precisa de bombeiro. Mas fogo que arde, arde com propósito. É um fogo controlado, organizado. O Senhor estava mostrando para Moisés algo muito forte. Ele falou assim: Moisés, se atente sobre o que é realmente importante a entender. Eu manifesto no simples. Eu manifesto onde eu quero. Eu manifesto numa sarça ardente. Você está comigo aqui no nome de Jesus? Às vezes Deus pode aparecer no comum, mas com uma presença que muda tudo. Às vezes é sem instrumental nenhum, mas a gente vai ser impactado de uma maneira que a gente nunca foi na vida. Às vezes Deus vai manifestar dentro de um ônibus, num coletivo. Às vezes Deus vai manifestar através de uma criança que fala uma frase e você vai notar, é Deus. Às vezes Deus vai se manifestar numa luta que você está enfrentando. Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer: aprenda a entender Deus. Deus está falando com você nas coisas que você menos imagina. Nos piores tempos da minha vida, Deus usou meu filho. No pior tempo da minha vida, pensando besteira, o meu filho entrou no quarto, do nada, pegou minha mão e falou assim, com 3 anos de idade: papai, Jesus está aqui. Acorda. Deus está falando com você o tempo todo. Para o espiritual, tudo é espiritual. Para o carnal, você quer conversar com um carnal, você vai ver ele falar besteira o tempo todo. Mas quer conversar com alguém crente, você vai notar que até provação é ensinamento para ser mais crente. Deus fala comigo, irmão, do jeito que você nem imagina. Quando eu acordo de manhã, tem um passarinho lá. E eu lembro Deus falando na palavra dele, dizendo assim: olha, até dos passarinhos eu estou cuidando, que dirá de você que é filho amado. Deus está falando todo o tempo, mas você precisa entender algo. É tempo de entendermos o que Deus está falando conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Está chegando o melhor tempo de avivamento da tua história, para você entender que Deus quer sintonizar a tua mente com aquilo que Ele quer que você entenda. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Deus está falando conosco hoje. O que nós não entendemos como Moisés não entendeu que o cajado não era simplesmente uma madeira. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajadinho aqui de madeira. Moisés, o que é simples diante de você será o que eu vou usar como autoridade espiritual para a tua vida. Deixa eu falar uma coisa: você que está clamando para Deus providenciar algo para a tua vida, Deus não vai providenciar nada, irmão, enquanto você não valorizar o que você já tem. Você já tem tudo para providenciar o maior milagre que você vai ver na tua história. Você não precisa de algo novo. Quem não valoriza o que tem não está pronto para receber o que Deus vai dar. Eu vou repetir: quem não valoriza o que tem não está pronto para receber o que Deus vai dar. Se você não valoriza a tua casa, não adianta clamar para Deus fazer outra coisa nova. Começa a valorizar o simples. Você que está clamando, eu sinto de fluir, posso fluir aqui nessa noite. Você que está clamando para Deus movimentar algo novo nas suas finanças. Você já agradeceu pelo pão de sal que você come pela manhã? Você já agradeceu pela água gelada que você tem pela manhã? Quem não é pronto para agradecer pelo que tem, não está pronto para receber o que Deus vai dar. Moisés, o
que era ferramenta de trabalho agora se torna ferramenta de milagre. Se é que você me entende. Você não precisa de algo novo, irmão. Você só precisa consagrar o que você já tem. Posso pregar para as mulheres? 10 mulheres que querem receber da palavra aqui hoje, Senhor. Obrigado. Posso pregar para os homens? Que orgulho de vocês, viu, homens? Posso pregar para as mulheres? Você não precisa de um marido novo. Você precisa consagrar esse profeta que já existe na tua casa e dizer: Deus, tira esse vício, tira esse cigarro, tira essa bebida. Será um pastor, será um missionário, mas eu não aceito perder o meu marido para o mundo. Você não precisa de uma mulher nova, você precisa consagrar ela. Falar: Deus, eu tomo posse dessa mulher de Deus, dessa missionária, dessa pastora, uma mulher que vai ser usada para um novo tempo. Você não precisa de um filho novo, você já tem o que Deus vai fazer na tua vida. Você só precisa consagrar a Ele. Como pastor, se movimente. Acorda de madrugada, pega um óleo ungido, vai na cabeça do teu filho e começa: Satanás, tira suas patas do meu filho, porque eu estou declarando: a frieza da América não vai tocar na minha vida. A frieza da América não vai tocar na minha família. Os meus filhos serão profetas, homens de Deus, pastores, e não se desviarão da tua presença. É como se você tem um cartão de crédito aqui do Bank of America sem limite, e você vai comprar algo que você quer comprar e não tem limite. O que você vai fazer? Quer comprar uma bicicleta de $2.000 porque quer emagrecer, mas está sem dinheiro. O que você vai fazer? Se você tem condição, você vai pegar o que está ali. O que está ali? O que está ali, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que responde assim, tão animado, pior do que eu gaguejando. O cartão é assim a vida do crente. Escute algo, você não precisa de mais nada. Já existem promessas que está na Bíblia. Você só precisa tomar posse disso. A Bíblia diz: Satanás, tira as patas dos meus filhos, porque a Bíblia diz: crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. A cultura do mundo está entrando na minha casa. Eu faço como Josué fez. Olha, não sei quando a cultura dos demais, mas eu estou aqui para declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa entender o que Deus está falando, irmãos. E Moisés não entendia. O que ele não entendeu aqui? Ele não entendeu que a limitação dele não limitava o Criador que chamou ele. A tua limitação, pensa numa limitação tua, não limita o Deus que te chamou para a boa obra. Ele achava que a língua dele era um impedimento. E Deus disse para ele: você não entendeu foi nada. Não é a tua língua, é a minha língua que vai diante de você. Lembra uma vez, posso contar um pecado meu aqui? Vindo do Brasil para Nova York, a minha irmã falou assim: Diego, eu estou querendo emagrecer. Que ela não esteja nessa live. Tem um negócio aí no Brasil que chama desinchar. Quem já viu esse negócio? Falei: beleza. Ela falou assim: você pode trazer uma mala disso para mim? Falei: comércio? Falei: posso, of course. Lá vem eu com 2 malas, vindo ficar 15 dias na América. Nova York. O cara chegou: where are you from? Eu falei: Brasil. Ele: não, Índia. No avião, não sei se na sua época era assim, te entregavam quando estava quase chegando um papel com que não pode entrar no bendito país. Quando eu li, estava escrito assim: ervas. E o desinchar é o quê? Irmãos, meu espírito saiu, não vou mesmo. E eu sei de uma coisa. Eu falei assim: Senhor, eu não vou mentir.
eu vou colocar aqui que eu estou trazendo esse trem. Eu coloquei. Tá trazendo erva? Eu, yes. Falei, eles vão abrir e vão ver que tem uma erva lá dentro, né? Não dá nada pra mim. Sendo que a última vez que eu vim aqui, eu fiquei 5 horas na imigração respondendo pergunta. Quando eu cheguei, com o meu inglês perfeito, que você já sabe, come on somebody. O cara falou assim, o que você tá vindo fazer aqui agora? Eu falei, eu tô indo visitar minha família. Não, minto, não posso falar isso. Eu falei assim, tô vindo visitar. Tô abrindo a caixa preta, amém? Ele falou assim, tá trazendo... Segue aquele policial ali, por favor. Aí eu fui. Caminhando eu vou. Peguei as malas. E o cara vindo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, can I open your bag? Se você não entendeu, ele perguntou se poderia abrir minha mala. Eu falei, of course, my friend. Ele olhou pra mim e falou assim, vai. Porque tem coisa, irmão, que não é sobre o que você sabe e o que você não sabe. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu creio que naquele mesmo instante Deus mandou um anjo ali. Mesmo porque Deus conhecia meu coração que não tinha maldade. E confundiu aquele homem. Falou assim, deixa esse cara aí no nome de Jesus. E ele permitiu eu ir. Deixa eu falar uma coisa. Tem coisa que o teu inglês não vai abrir porta para você. Tem coisa que a tua você entendeu? Não vai abrir porta para você. Tem coisa que é a presença que vai facilitar para você. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, por que esse homem está tendo acesso a isso? E mal eles sabem que você tem o que ele não tem. Favor daquele que te chamou para a grande obra. Moisés, eu sei que você vai travar quando você chegar diante de Faraó, mas vai travando mesmo, que quando você começar a falar, não mais é sua boca mais, vai ser a minha boca diante de você, para dizer, liberta o meu povo, porque existe um novo lugar para eles. Eu já preparei uma terra que mana leite e mel. A gente não entende que às vezes obediência nem sempre é popular. Após confrontar Faraó, o povo se revolta contra quem? Contra o gaguinho. Pode falar uma coisa para você que está morrendo? Porque você está com a cultura de bobo. Para de querer agradar todo mundo, porque você não está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite. Obediência gera ser acusado pelos próprios amigos, talvez familiares, mas se você está no caminho certo, você só precisa cumprir uma palavra em obediência, de uma fonte chamada Jesus Cristo. Mesmo que os outros não entendam, não tem problema se não entende. Se Deus já entendeu e já liberou e você está sendo obediente para Ele, vai dar certo. Deus vai abrir caminho no meio do deserto. Deus vai dizer, olha, você foi obediente, então você vai viver um novo tempo comigo. Você foi obediente, as pessoas não estão entendendo, mas fica firme. Deixa eu te falar, talvez o que você está fazendo está lhe custando perder amigos, está lhe custando fazer com que pessoas não te entendam. Mas se você está sendo obediente à vontade extrema de Deus, permaneça. Deus vai honrar você. Porque obediência, repita comigo, obediência sem aprovação ainda é obediência. Estou terminando o último tópico, amém? Brincadeira, não é o último não, vamos lá. A gente não entende que Deus às vezes endurece o coração de liderança. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de quem? De Faraó. Tem coisas que Deus fechou porta na tua vida, não foi para te matar, irmão, foi para te guardar e resguardar. Quem é você? Você é uma pessoa madura ou você é um crente reborn? Quem estava aqui domingo entendeu. Quando Deus fecha uma porta, você fala assim, ai meu Deus do céu, Deus abriu uma porta e o diabo fechou. O diabo faz assim na hora, assim, eu? Fui eu não. Tem porta, irmão, tem gente que... Escute algo, no nome de Jesus. Vou falar de novo sobre a minha vida, que é melhor a gente contar o testemunho da gente.
Há 10 anos atrás, eu recebi uma proposta: pastorear Lagoinha, Lisboa. Mas Deus endureceu o coração do meu líder. Eu já sabia de tudo. Era uma arapuca armada. Pastor Márcio, outro pastor que eu não vou falar para não dar problema, e eu já sabíamos. Eles iam contar para o meu pastor acima de mim que eu iria. E o meu pastor falou assim: não, eu não libero. Eu preciso do Diego aqui comigo. E eles me ligaram e falaram assim: deu ruim. Ele não te liberou. Eu falei assim: isso, vamos orar. Porque isso é uma obra de Satanás para impedir o meu chamado de fluir. Vamos orar, porque esse inimigo vai ter que cair por terra. Eu falando que o meu pastor era o meu inimigo. Esse inimigo vai ter que cair por terra. Esse centralizador, ele faz isso e aquilo. E, na verdade, era Deus enxergando lá na frente que Ele não tinha para mim a Europa. Deus tinha para mim um lugar aonde eu ia viver o resto da minha vida. Deus fechar a porta na tua cara não é dizer para você não. Talvez até seja, mas é um não para agora, mas é um sim para um futuro aonde você vai viver os melhores dias da tua vida. Deus estava endurecendo o coração de Faraó para dizer para Moisés: Moisés, vai ter um tempo certo para tudo acontecer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olhe para quem está do seu lado com voz de profeta e diga assim: mesmo quando Deus fecha a porta na tua cara, glorifica, porque tem não de Deus, que é sim de Deus, para o melhor futuro da tua vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor comigo aqui, pelo amor de Deus. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Se o coração endureceu, prepara, irmão. É porque chegou um tempo de Deus mostrar poder como nunca antes. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vocês não sabem um terço da treta que a gente enfrentou para alugar esse espaço. Vocês não sabem. Quando a videira passou pra gente o contrato, quem é do staff sabe. O povo aqui do mall não queria que a gente entrasse. Eu falei: nossa, eu vou passar a maior vergonha da minha vida. E alguém encontrou eu aqui no domingo dizendo que a gente não ia ficar nesse lugar. Eu falei: irmão, agora é nosso. E esse povo vira e fala assim: ó, é o seguinte, nós achamos que vocês são muito novos para aderir um valor alto com o aluguel desse espaço. E eu falei assim: vocês não sabem de nada. Deus nos deu esse espaço, já é nosso. Eu estou marchando aqui, as muralhas vão cair no nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa. Tem coisa que é não de Deus, mas tem coisa que é sim de Deus. Se a gente não entender Deus, a gente vai confundir quando é não e quando é sim. Tem hora que você precisa ter sintonia com os céus para entender que é Deus dizendo não e você precisa sair fora. Mas tem coisa que Deus está dizendo sim e você não pode abrir mão. Eu estou dizendo para você, eu saí um pouquinho aqui para você entender que a gente erra também quando a gente não discerne que é sim e a gente abre mão e sai vazado. Mas a gente erra também quando a gente acha que é sim e na verdade é não. Ah, ele era um Brad Pitt, hálito de eucalipto, dentes brancos como a neve. Mas Deus foi lá e fez assim, ó: não, sumiu da tua vida, não tinha mais Orkut, não tinha mais nada. Porque Deus já tinha um varão de Deus para a tua vida que não ia te dar uma gaia. Ah, essa mulher, irmão, eu tenho um caso para você te falar, eu só não conto que eu tenho vergonha. Uma vez eu encontrei uma mulher no Orkut. E aqui eu encerro. Ela mandou assim para mim: gatinho, scrap. Quem lembra do scrap? Não lembra do scrap? Você não tinha Orkut? Era a mensagem do Orkut.
E eu fiquei tão impactado com essa menina, que ela era loira dos olhos azuis, lá, gaúcha. Ela mandou: gatinho, me manda seu MSN. Pobre. E eu pegava aquela internet de escada que você entrava e ficava assim. Quem lembra? E você falava: conecta na autoridade do nome de Jesus, eu tenho um casamento. E entrava. E de repente eu senti uma tremida no meu MSN. Quem lembra? Chamava atenção quando você não respondia. E nós começamos a conversar. Nós começamos a tecer. Lembra, né? E eu falei assim: você é a mulher da minha vida. Tô apaixonado. E ela: eu também. Eu falei assim: nossa, e nós vamos orar. Vamos orar? Ela: vamos orar porque eu quero um namoro santo diante do Senhor. Eu falei: let's go, let's pray, come on. De repente eu comprei uma passagem para ir para o sul. Na época a passagem de avião era muito caro. E eu peguei meu 13º todo e comprei. Falei: meu amor, Deus já confirmou. Eu senti um arrepio. E ela: eu também. E eu olhava aqueles olhos azuis. Eu falava: yes, Deus já... Segura aí, no nome de Jesus. Eu vou desejar o dobro sobre a tua vida. Eu senti um arrepio. Falei: Deus está nisso e vai ser a mulher da minha vida. Não contei para os meus pais, não contei para ninguém. Falei assim: vai ser segredo. Mamãe, estou indo lá para o sul. Mamãe, o que você vai fazer lá? Você é pobre, menino. Falei: vou encontrar uma menina que nós oramos e Deus está nisso. Minha mãe: menino. E parece que Deus fala com a mãe primeiro, não fala? Ela mandou para mim. Falei: meu amor, o Senhor já respondeu. Eu já estou em paz. Eu tenho uma surpresa para você. Aí ela: qual? Estou chegando aí. Depois de amanhã eu tenho uma surpresa. Um pedido de casamento. Aí ela: tem algo que eu vou te falar. Por que você está rindo, irmão? Que vai mudar tudo. Eu falei: nada muda o amor que eu sinto por você. Ela: nada mesmo? Eu falei: nada. Então fala logo, que a internet desse cara já está acabando. De repente sai a foto da loira. E a imagem de um gordinho. E qual é o seu nome? Antônio Radialista. Eu falei: Satanás, saia do meu MSN agora, na autoridade do nome de Jesus. E o pior é que o meu pastor, num culto lotado, mais de 2.000 pessoas, virou e falou assim: conta aquele caso que você namorou com um homem. Era um não de Deus para minha vida, para casar com a mulher mais linda do universo. Hoje eu sou casado, eu tenho a mulher mais linda do universo. Eu tenho 3 filhos para a glória de Deus. Eu honro a vida da minha família, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não tenho mácula no meu casamento. Deus me fez viver os melhores dias da minha história. Mas eu estou aqui para te dizer: aprenda a discernir quando Deus está dizendo não. Você está comigo aqui no nome de Jesus? Se você não discernir, você vai cair numa furada, como eu caí. Eu não sei nem como eu vou fazer apelo depois dessa pregação. Fica de pé no seu coração. Olha para quem está do seu lado e fala assim: cuidado com o Orkut, cuidado com o MSN, cuidado com as redes sociais. Vai ler mais a Bíblia na autoridade do nome de Jesus. Tem algo novo de Deus para a tua vida. Nós iremos sintonizar os nossos ouvidos com o que o Senhor tem para nós. Tem alguém aqui comigo, pelo amor de Deus? Eu estou aqui para te dizer, irmão, tem algo novo sendo gerado de Deus para as nossas vidas.